Eu sou Paulinho Lima, sou trader profissional há mais de 13 anos. Sou criador do método Just e eu sou um trader de alta performance. Cara, a minha rotina no trade, ela é composta por analisar os preços do dia anterior, dos movimentos anteriores e deixar tudo pronto. Então eu consigo analisar isso, pegar um celular e enxergar esses pontos que eu trabalhei no dia anterior e aonde que eu vou comprar e aonde que eu vou vender para hoje. Então isso deixa mais fácil, porque eu não preciso esperar um padrão, eu não preciso esperar o mercado acontecer. Eu já sei exatamente onde eu quero comprar, onde eu quero vender. Com isso, eu consigo usar o Profit Mobile e fazer todas as minhas operações pelo celular. Por quê? Porque eu já sei exatamente o ponto que eu vou trabalhar. Minha rotina é um pouco diferente, porque a maior parte das pessoas que operam no mercado, elas estão esperando com que o mercado faça alguma coisa para que elas consigam comprar ou vender. Eu já tenho isso tudo definido antes, baseado nos movimentos anteriores, nos movimentos que o mercado deixou, para que eu consiga executar as minhas ordens de compra e de venda. Ao longo de anos, foi o que eu entendi que era mais eficiente. Por quê? Porque eu gosto muito do movimento da abertura. E para você operar a abertura, você precisa analisar exatamente como que foi o fechamento e como que foi as regiões anteriores. Porque aí você tem um panorama, você tem um norte para fazer aquilo ali de uma maneira muito mais assertiva e muito mais eficiente. Cara, o Paulinho antes do mercado financeiro, eu entrei no mercado muito jovem, né? Eu tinha 18 anos. O Paulinho, ele sempre foi um cara que não queria seguir o senso comum. Então, eu sempre tive aquela pegada mais de tentar fazer diferente, só que eu não sabia muito bem o que eu ia fazer. A maior parte dos meus amigos, quase todos, seguiram a mesma jornada, a mesma tradição, que é terminar o ensino médio, fazer uma faculdade, e eu queria fazer alguma coisa diferente, só que eu não sabia o quê. Até que um dia eu conheci o mercado financeiro, foi através de um livro e aquilo chamou minha atenção e mudou completamente a perspectiva que eu tinha. Eu falei, cara, se eu aprender a fazer esse negócio, se eu aprender a fazer isso daqui, me desenvolver e ficar bom, eu posso fazer disso aqui a minha vida. Na época eu via só as imagens que a gente, quando remete à bolsa, a gente lembra dos filmes, né, aquela gritaria, pregão, e aquilo mexeu comigo assim de uma maneira, eu falei, cara, como que eu aprendo a fazer isso e como que eu consigo fazer disso aqui a minha vida? Só que há 13 anos atrás era muito difícil, não tinha conteúdo, não tinha curso, não tinha quase nada disponível, né? Então, o Paulinho era um jovem de 18 anos em busca de algo que me trouxesse liberdade. Eu trabalhava numa loja de pneus em Goiânia e comecei o curso de Direito, né? E aí, as duas coisas não tinham nada a ver comigo. E aí, eu lembro de uma passagem de quando eu tive que sair da loja para fazer um curso de garantia de pneus. E nessa viagem, eu tinha juntado um dinheiro de um consórcio que a gente fez entre os funcionários na época, eu tinha 10 mil reais. E nessa viagem eu comprei um livro, né, para ler durante o avião, que chamava Investir ou Não Investir. Só que esse livro não falava de investimento, ele falava de trade. E eu não tinha a menor ideia do que era isso, né? Foi apresentado para mim ali naquele livro um mundo que eu não conhecia. E eu comecei a viajar na maionese. Falei, cara, como assim uma possibilidade de ganhar dinheiro comprando e vendendo ações? Será que eu consigo fazer isso daqui usando um computador? Na época a gente nem tinha celular, nem tinha Profit Mobile, né? Então, aquilo entrou na minha cabeça e foi tipo um boom, assim, porque eu comecei a imaginar como que seria a minha vida se eu conseguisse fazer aquilo. Mas como eu sou de Goiânia e Bolsa de Valores na época, 13 anos atrás, era algo totalmente remoto, ninguém sabia o que era, não tinha curso, não tinha nada. Era uma coisa muito distante, muito difícil. Você falava com as pessoas na rua, tinha gente que até ria. Falei, bolsa, o que é isso? Então, foi uma trajetória complicada no começo por falta de conhecimento. Cara, depois que eu terminei de ler o livro, que era Investir ou Não Investir, que não falava nada de investimento e sim sobre trade, ele deixava no final uma recomendação de um outro livro, que aí sim ele aprofundava em técnicas de trade. Eu saí dali, fui correndo para a internet procurar o que eu precisava fazer, abri uma conta na corretora e eu lembro direito que eu peguei os meus 10 mil reais, coloquei dentro da conta da corretora e seguindo as instruções que eu recebi ali
no primeiro momento que eu tinha visto no livro, eu consegui fazer minha primeira operação comprando e vendendo opções, que é um mercado totalmente fora, né, do radar ali dos iniciantes. E eu fiz uma compra dessas opções e no final do dia eu fui lá, vendi elas. Eu lembro que eu tive um lucro próximo de R$ 300. Cara, aquilo ali pra mim foi o ápice do ápice, assim. Eu imaginei, falei, cara, não é possível que eu consegui ganhar R$ 300 na internet. Pra quem tá assistindo hoje, pode ser um negócio muito comum, assim, né? Mas há 13 anos atrás, você fazer um clique, né, em poucos segundos ali e conseguir ganhar R$ 300 dentro de um dia com um negócio que na minha cabeça era totalmente desconectado, eu falei, cara, se eu aprender a fazer esse negócio, ficar bom nisso daqui, cara, imagina, começava a brotar na minha cabeça assim um mar de possibilidades que aquilo poderia trazer, porque no final das contas ganhar dinheiro pra mim estava anexado em ter tempo livre, né, em conseguir fazer as coisas que eu queria. Então foi bom. Acho que é a mosquinha que pica todo mundo, né? Eu já aprendi, eu já vi que dá pra ganhar. Agora, como que eu faço pra ficar bom? Cara, eu acho que o trade, a vida toda foi um desafio pra mim, né? Acho que pra qualquer pessoa que começa, é de fato um desafio que é você encontrar consistência. E eu aprendi, durante todos esses anos no mercado, na verdade foi uma escola pra vida pra mim. Fazer trade me ensinou a me desenvolver em qualquer área que eu queira seguir, né? Porque simplesmente trade ele está diretamente ligado à consistência. E as pessoas acham que a consistência é o lugar que você vai chegar. Mas a consistência nada mais é do que repetir as mesmas coisas todos os dias. Acreditar em um sonho, acreditar em um caminho e fazer com que diariamente você se esforce para percorrer ele. A consistência para mim foi o mercado que me ensinou a como ser consistente, a como fazer a consistência. E fazer um link exatamente igual aqui agora nós estamos na Fazenda, quando eu vim para cá, eu usei as experiências do mercado para desenvolver aqui. O fato de ter aprendido a ser consistente lá me trouxe conhecimento necessário para ser consistente aqui. Como, por exemplo, nessa região que a gente está, não é uma região de lavoura, não é região de plantação de grãos, nem nada. E eu olhei aqui e falei, cara, por que ninguém planta milho nessa região? E quando eu comecei aqui, eu vim com essa ideia, né? Do mesmo jeito no mercado, que era totalmente fora e remoto, há 3 anos atrás, que as pessoas não acreditavam que isso poderia dar certo, né? Nem conheciam, aqui as pessoas não achavam que seria possível fazer uma lavoura de milho. E eu falei, cara, eu vou fazer diferente. Mais uma vez na minha vida eu vou fazer o não óbvio para todos. E eu fui lá e chamei algumas pessoas da época que trabalhavam aqui perto. Falei, cara, eu quero plantar milho aqui. Todo mundo falou, não, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. E veio uma memória na minha cabeça exatamente quando eu estava começando o trade, que era todo mundo falando, não, você tem que voltar para a faculdade, você tem que seguir o que está todo mundo fazendo, aqui ninguém faz isso. E aí me veio um reforço, falei assim, cara, eu já vivi isso antes. As pessoas não acreditarem, não apoiarem, eu vou fazer. E aí o primeiro ano eu fui lá e fiz, plantei milho sem saber plantar milho, exatamente igual no trade. Não sabia fazer, mas eu fui lá, eu preciso aprender a fazer isso. E pro meu resultado, a surpresa foi uma bosta. Foi assim, horrível. O que eu plantei quase não teve resultado. Praticamente eu deveria ter passado, era fogo em tudo, porque não ficou bom. Eu não sabia fazer, eu não sabia a profundidade que tinha que plantar, a hora de colocar adubo, a hora de colher. Eu estava aprendendo, né? O que é normal, eu vivi isso no passado como trader. Foi o primeiro ano com uma colheita ruim, ou quase nada. Foi o segundo ano, eu já percebi um pouco melhor. Falei, cara, já tá melhor do que o ano passado. Não tá bom, mas já melhorou um pouco. Eu já sabia o time melhor da hora de plantar, da hora de colher, da hora de adubar. No terceiro ano foi uma colheita bem melhor. No quarto ano foi assim, uma coisa absurda. Ninguém nunca imaginou. As pessoas vieram aqui tirar foto, trouxeram agrônomo. As pessoas, os vizinhos do lado começaram a plantar. É real. E se me ligavam. Pô, como é que você faz? Como é que... o que a gente usa aqui? Qual que é a semente que você usa? E eu percebi exatamente a mesma coisa que eu fiz no trade. Que foi o quê? Anos depois, insistindo, batalhando e sendo consistente, as pessoas começaram a procurar. Pô, como é que você faz isso? Como é que você ganha dinheiro com essas coisas? E aqui, na fazenda, em um lugar que eu não dominava, que eu não conhecia, que eu não tinha know-how para fazer, o simples fato de insistir e ser consistente
trouxe o resultado, a colheita no final, e aí quando isso dá certo, é a hora que as pessoas falam, pô, aí é legal, quero aprender como é que faz. Então, o resultado no final de tudo, uma das coisas que eu mais aprendi no mercado financeiro, no mercado de trade, é ser consistente. Mas para ser consistente, você precisa acreditar num projeto futuro e seguir ele até ele dar certo, repetir ele até aquilo funcionar de fato. Cara, acho que a principal diferença de uma atividade, né, como trade, que é a da onde eu venho, a escola que eu venho, é a liquidez. Por exemplo, lá a gente tem uma facilidade muito grande de comprar e vender e sair na hora que quer. Aqui não, aqui é mais difícil, você precisa encontrar um comprador. E dá para fazer um link bem legal com isso, que é uma das coisas que eu mais gosto de falar, se você compra mais barato, é muito provável que você tenha um resultado, que você consiga ganhar dinheiro. A atividade aqui é a mesma, né? Embora seja diferente, aqui a gente está tratando com o animal, a essência é exatamente a mesma coisa. Se você comprar bem aqui, ou se você produzir ele barato, no caso, é natural com que você consiga ganhar dinheiro. Muitas pessoas erram no trade, muitas pessoas erram nessa atividade aqui também, que vão sendo movidas pelo próprio movimento do mercado, acabam comprando mais caro e aí inviabiliza totalmente a operação, fica realmente difícil de ganhar dinheiro. Então uma das coisas que eu trago do mercado, que é um aprendizado de lá para cá, é justamente essa ótica de prestar atenção no negócio, de saber bem avaliar se você está comprando mais barato, se você está comprando num momento bom, numa região boa, para conseguir, obviamente, ter lucro no final. Aqui é do mesmo jeito que a gente chama de fazer um trade, que é fazer uma negociação, aqui é a mesma coisa. A gente está fazendo agora negócios com animais diretamente. Cara, quando eu cheguei aqui em 2018, foi um novo desafio na minha vida, foi um novo objetivo que eu tinha. Eu consegui comprar na época 140 cabeças, 140 bezerros, né, com dinheiro que eu fiz uma operação muito grande, que eu vou te contar já já como é que foi ela. Mas eu iniciei essa operação aqui e não tinha basicamente nada, tudo isso que a gente está vendo aqui não existia, foi tudo construído do zero, foi feito realmente no dia a dia, na consistência. E aí, entendendo de números, aprendendo a trabalhar com alavancagem financeira, você entende como que você consegue otimizar qualquer negócio, que é a essência do trade basicamente, né? Que é o que a gente faz ali no dia a dia. Se alavanca, corre risco e obviamente tenta ganhar mais. Então foi exatamente o que eu fiz aqui, a gente saiu de 140 cabeças para um rebanho bem maior que a gente tem hoje, usando o quê? Os instrumentos que eu aprendi dentro do mercado financeiro, que é trabalhar com risco, com proteção, para tentar ganhar mais. Então a gente hoje produz bezerro aqui, a gente tem toda uma atividade tentando trazer tecnologia de ponta para dentro da fazenda, para dentro do agronegócio, que é uma coisa que é bastante distante ainda hoje, né? Então a gente trabalha com inseminação, que é todo esse gado que está aqui de uma forma mais tecnológica para melhorar a genética e obviamente ele produzir mais e ser uma atividade alavancada, mas com risco calculado, onde a gente consegue aumentar e ganhar dinheiro. Bom, a gente está chegando aqui agora na Traders House, que é o ambiente onde a gente recebe e recepciona todos os nossos traders, pessoal que acompanha todo mundo. Aqui, para muitos que vão talvez conhecer, é o cenário de fundo. Aqui é minha Trade Station, que é onde eu faço todas as minhas operações, analiso tudo, faço meus estudos para tomar minhas decisões. E também é um ambiente onde eu gravo e compartilho conteúdo com as pessoas. Eu mostro a realidade do meu dia a dia, do que eu faço, como que eu executo minhas operações, através desse sistema aqui de gravação. Então, basicamente está tudo interligado para que fique fácil de eu fazer, fácil de eu operar e fácil de eu compartilhar com as pessoas. Eu percorri todas as escolas de trading disponíveis no mercado hoje. Eu conheci análise técnica, análise de fluxo, análise de price action e todas essas técnicas eu precisei juntar elas e simplificar para o meu operacional. Então a forma como o Paulinho opera hoje, ela é muito simples, direta ao ponto. Eu estou olhando em cima dos suportes, das resistências, das variações de preço. Basicamente eu estou buscando entender aonde que o preço está mais barato e aonde que o preço está mais caro. Porque igual a gente já falou aqui, uma coisa que eu entendo que é verdade é que quando você compra mais barato, você tem uma excelente oportunidade de fazer um negócio. Então, ao longo dos 13 anos que eu tenho de experiência, eu busquei extrair o melhor de todas as técnicas,
quais são os melhores padrões de candle, quais são os melhores movimentos de fluxo e trazer para uma facilidade dentro do gráfico. Então, basicamente, eu não olho para o gráfico igual a maior parte das pessoas tentando projetar o futuro. Eu olho para o passado, aonde os grandes entraram, aonde os grandes saíram, e ali, naquelas regiões que eu chamo de regiões de valor ou de liquidez, são os melhores momentos atrelados às variações para que eu tome uma decisão. Então, basicamente, o operacional do Paulinho é muito simples. Eu consigo usar um celular ou fazer meus estudos na tela. Por quê? Porque eu vou definir essas regiões, esses pontos, e no dia seguinte eu vou ver como que o preço se comporta quando ele chega lá. Como que o mercado vai reagir? Basicamente, eu não estou tentando adivinhar aonde o mercado vai parar, onde ele vai subir ou para onde ele vai. Eu quero olhar essas regiões, esses preços onde os grandes já tiveram no passado, e se o preço chegar lá de novo, qual vai ser a reação que o mercado vai ter? Caso essa reação seja positiva, ou seja, os compradores voltem na mesma região, eu tomo a minha posição junto com eles, corro um risco baixo e tento extrair o máximo de valor dentro de todas as operações que eu faço. Então, o operacional do Paulinho é um mix de tudo que eu encontrei de melhor em todas as técnicas, com uma gestão de risco extremamente afinada para um payoff alto, ou seja, o meu risco é baixo e os meus retornos são maiores do que 2. Se eu corro um risco de 100, é um objetivo de 200, 300 ou 400. A ideia é, eu não vou acertar 100% das vezes. Não tem como a gente acertar nada 100% das vezes na vida. Mas, quando eu tiver certo, eu quero ganhar muito mais do que o risco que eu corri. Lidar com o risco e aprender a gerenciar o risco é o que separa um trader comum de um trader profissional. O profissional entende a necessidade de lidar com risco e eu, depois de 3, 4 anos, eu tive a visão que eu precisava adaptar um gerenciamento de risco para o meu operacional, senão eu não ia conseguir performar no longo prazo. Por quê? Se você for olhar estatisticamente, a maior parte das pessoas conseguem ganhar dinheiro com day trade. Elas conseguem entrar, fazer um trade e extrair algum valor do mercado. Mas igual eu falei já, o importante aqui, o fundamental para uma pessoa que quer ser trader ao longo de vários anos, não é entrar, fazer um trade e ganhar algum dinheiro. É permanecer. E para permanecer nesse mercado, para fazer de fato isso daqui, a sua vida, a sua profissão, você precisa entender uma lógica simples. Que aqui não tem como você trocar tempo de trabalho, esforço, por dinheiro. Você troca dinheiro por dinheiro. Então, nessa lógica, você precisa entender que a única que eu encontrei como verdade para mim foi: eu preciso arriscar pouco e ganhar muito. E aí, a necessidade desse arriscar pouco e ganhar muito, eu trouxe e adaptei para o meu operacional. Quantas operações eu vou fazer? Qual que é o risco máximo que eu tenho? Bom, se eu tenho esse risco aqui, se eu acertar a operação, como que eu vou ser premiado? Como que eu vou ser pago por esse risco que eu corri? E depois, para envelopar e fechar isso tudo, vem a taxa de acerto. Dentro do sistema operacional, dentro do modelo que eu olho para os gráficos, ou toda a composição que compõe hoje o operacional do Paulinho, como que eu lido com isso? Quando eu acerto, quando eu ganho? Quantas vezes, numa amostragem de 100 trades, eu vou estar certo? Ah, eu vou acertar 50, 60 trades? Ok. E os 40 que eu já sei, que eu tenho a perspectiva, que não vão funcionar, quanto que eu vou perder neles? A composição disso realmente monta um gerenciamento de risco. Por quê? Porque fazendo dessa forma, quando você já tem um tempo de experiência, você entende. E você tem uma perspectiva que pelos próximos 100 trades, no meu caso, eu vou acertar 50, 60 deles e vou errar e vou perder dinheiro em 40 deles. Então eu consigo compor e ter uma das coisas que eu acho que é mais sensacionais para a vida de um trader, que chama previsibilidade de ganhos. Por quê? Porque se eu já sei o risco máximo que eu vou ter nesses 40 trades, esses 60 eu consigo otimizar, eu consigo fazer um equilíbrio. Projetando então que daqui 100 trades executados, eu vou ter tanto de prejuízo e tanto de lucro. Se a minha conta fechar, eu venho para o mercado, vou entender o operacional e vou colocar isso em execução. Eu falo muito que não existe fórmula mágica para fazer um day trade, né? Não existe uma fórmula mágica igual as pessoas falam por aí. Mas existe sim uma fórmula de day trade para você colocar em prática, que é alinhar um operacional muito bem claro e definido, que foi o que eu desenvolvi ao longo desses anos, com também um gerenciamento de risco extremamente afiado. E para gerenciar o risco, você precisa se conhecer como trader. Conhecer o seu operacional muito bem, saber quantas operações você vai fazer, saber qual é a expectativa de acerto, a expectativa de prejuízo. Assim você consegue envelopar e fechar tudo dentro de um plano operacional. E essa sim seria uma fórmula para fazer day trade. O Paulinho, quando não era um cara consistente, o Paulinho, quando estava em busca da tão sonhada consistência, eu hoje, olhando para trás, eu percebo uma característica em comum que ela faz relação com a maior parte dos traders.
Eu trocava todos os dias de operacional. Eu trocava todos os dias a forma de fazer o day trade. Eu trocava todos os dias o tempo gráfico, o padrão que eu procurava e tudo que eu fazia. E tem uma relação que quando você troca, muda, mexe, você está sempre começando de novo. E a consistência, ela é um hábito de repetição. E toda vez que eu mexia, que eu mudava o meu operacional, que eu tentava encontrar uma coisa nova que fosse ter uma taxa de acerto alta, eu não percebia na época. Mas hoje, olhando daqui para 12 anos atrás, eu entendo que toda vez que eu começava de novo, que eu colocava um operacional novo, eu ia ter todas as dificuldades do começo. Que é realmente você entender o sistema, entender como ele funciona, entender o ativo que você está operando. Então, o Paulinho começou a ficar muito mais consistente quando eu parei de mudar as coisas que eu fazia, eu parei de mudar os padrões que eu procurava, o operacional de fato que eu executo, e comecei a focar em uma coisa só, em um ativo só. Isso foi lá por 2014, mais ou menos, quando eu comecei a aprender com algumas pessoas sobre fluxo, são pessoas que são referências hoje na internet, e eles me trouxeram uma visão completamente diferente do que eu tinha, né? Por exemplo, na época eu procurava padrões de rompimento na máxima. Cara, ele olhava e falava assim, você vai comprar na máxima do dia, você vai pagar o preço mais caro. E aí eu comecei a entender, identificar esses padrões e eu comecei a montar o meu sistema operacional. Quando eu montei e eu vi que de fato isso funcionava, porque veio grana, o jeito mais fácil de ver se o seu operacional está funcionando é se está vindo dinheiro, se está vindo resultado. Eu falei, cara, eu vou executar isso daqui não por X período de tempo, mas eu vou executar exatamente esse operacional, essa fórmula, por 200 trades. E assim foi feito. E quando eu cheguei na conclusão dos 200 trades executados exatamente da mesma maneira, seguindo exatamente as mesmas regras, os mesmos padrões e as mesmas entradas, eu ganhei dinheiro. Mas mais do que o dinheiro, eu ganhei uma coisa que os traders não têm: confiança no operacional. Daí pra frente eu senti a necessidade que eu não precisava mais mudar, que eu poderia continuar com aquilo. Porque o trader, ele sente a necessidade de mudar porque nem ele confia no que ele está fazendo. E eu te falo isso com muita propriedade porque eu fui uma dessas pessoas. E quando eu percebi que 200 trades executados da mesma maneira, o resultado financeiro foi positivo, mas além do resultado, eu via os números de onde eu poderia melhorar e os números de onde eu falhei, eu entendi, falei, cara, o grande segredo tá aqui. Agora eu consigo mexer sem ter que mudar o padrão, sem ter que mudar o que eu estou procurando no mercado. Mas eu consigo mexer no Paulinho como trader. Então, as pessoas, talvez por falta de instrução, igual eu tive até essa época, elas tentam mudar o mercado. Mas sendo que a grande virada de chave é mudar como elas enxergam o mercado. O Just, ele começa quando eu comecei a entender os topos e fundos. De uma maneira ruim, mas que se transformou numa coisa boa, eu comecei a perceber que sempre que eu continuava vendendo na tendência do dólar ou comprando na tendência do dólar, ele chegava num movimento que ele parava. Então, por exemplo, quando vinha uma forte tendência de alta, a maior parte dos traders estão procurando respiro para poder comprar, que aquilo continue sempre. Ou quando está caindo, que o mercado continue e faça um respiro e continue caindo. Só que todas as vezes que eu comprava perto da região de 1% de alta ou vendia perto da região de 1% de baixa, cara, era stop. E eu comecei a perceber e criar um padrão na minha cabeça. Falei, cara, todas as vezes que chega nessas regiões, eu tento vender para dar continuidade à tendência, mas na verdade aqui talvez seja um movimento que o mercado está revertendo a tendência. E eu comecei a olhar e falei assim, cara, e se eu conseguir parametrizar algo que me dê o preço justo, então, para precificar uma movimentação de queda ou uma movimentação de alta? Lá nessas regiões, então, eu paro de comprar quando subir 1%, ou quem sabe, se aparecer um sinal lá, eu vou até vender, porque eu já entendi que o mercado cai. Eu já entendi que a maior parte dos trades que eu faço lá nessas regiões, acreditando na continuidade, eles falham. E aí eu comecei a perceber, comecei a montar estratégias para que eu conseguisse criar realmente um método em cima disso. Um método que as pessoas que eu conheceram e perceberam exatamente isso que eu fazia, elas começaram a fazer até a mesma percepção. Eu falei, cara, realmente eu nunca tinha olhado por essa ótica. Eu comecei a gravar uns vídeos e colocava lá uma venda com 1% de alta e não tinha nada, não tinha nenhum candle lá em cima. Um monte de gente chegava assim, como assim? Você vai vender lá por quê? Você vai vender por como? O que que você tem lá? Eu falei, cara, simplesmente eu entendi um padrão e aí eu fui derivando esse padrão para várias outras
regiões, né? A primeira que as pessoas conhecem é o fechamento. Então, 1% de alta, 1% de queda, você pode colocar lá, é muito provável que o mercado vá parar e vai dar um trade ali, né? Então, eu precisei depois criar regras para stop, para objetivo, outras movimentações de amplitude, sempre buscando uma exaustão de preços. Por quê? Quando você entende, eu tirei isso lá da escola de fluxo, que o mercado ele se movimenta por compradores e vendedores, você entende que os grandes players, os institucionais, eles vêm para fazer uma determinada posição e não necessariamente ele vai ter continuidade. Então, o institucional trabalha muito com relação de preço. Então, ele precisa executar o lote, ou 10, 20, 30, 100 mil lotes, em determinado preço. Quando isso acaba, essa urgência acaba, ou que o preço fica caro, ele precisa deixar com que o mercado se movimente para poder comprar mais barato de novo, assim ele faz o preço médio de compra. Então, sempre que chegava nas regiões de variação que eu adaptei dentro do método Just, eu percebia que esse movimento de compra ou de venda ele parava. Quando ele parava, o mercado ia para o outro lado. Então, eu criei vários padrões, várias micro-regiões onde a gente consegue entrar, aproveitar essa parada da primeira movimentação, ganhar um dinheiro com a diferença e depois o mercado vai para onde ele quer. O Just em si ele foi desenvolvido em cima de tentar buscar o preço justo, não para o mercado, mas o preço justo para eu colocar a minha ordem. O preço justo para eu colocar os meus lotes e fazer as minhas compras. Deixa eu te mostrar isso na prática de uma maneira muito simples, tá? Se você analisar aqui o mercado de índice, tá, para o dia de hoje, próximo das 9h50 da manhã, ele deixou uma máxima e entrou a venda aqui. Beleza. A maior parte das pessoas talvez esperasse um respiro para a continuidade. Era isso que eu fazia no começo. E aí, se você observar, o mercado vem até aqui, rompe a mínima, aonde, quando acontece esse rompimento, as pessoas são instruídas a vender. Todo mundo vende os rompimentos acreditando que vai cair mais. Existe uma frustração desse rompimento e o mercado volta de novo em cima da mesma região aonde ele entrou vendo. Aqui são padrões executáveis pelo método Just. Por quê? Quando ele volta nessa mesma região, o mercado tem memória. Então, mesmo que existem os rompimentos, 80% deles eu entendi que são falsos. Então, nas frustrações dos movimentos, dos rompimentos, é onde a gente atua. Quando ele cai demais, fica mais barato, as pessoas estão todas intencionadas em vender, porque a continuidade da tendência, a continuidade da movimentação, o susto, o medo, induz com que todo mundo faça vendas. Mas está numa excelente oportunidade para se comprar, porque está mais barato, tem variação, tem preço. E obviamente aqui embaixo o comprador começa a se mostrar através de preço, volume, e aí você compra mais barato, coloca um stop curto, que é a essência do meu operacional, você tem uma amplitude muito maior. Isso é até legal de falar porque as pessoas não entendem. Quando a gente fala de stop curto, quanto menor é o seu tamanho de stop, e você usa uma relação de 2 para 1, ou seja, risco de 2 para um stop de 1, se você tem um stop de R$100 e um objetivo de 200, você tem uma amplitude pequena aqui e grande na movimentação. Se você tem um stop de R$50 e o mesmo objetivo de 200, o seu objetivo agora fica 4 vezes maior que o seu stop dentro da mesma amplitude. Então você consegue ir potencializando o seu lado de ganho e diminuindo o seu tamanho de risco quando você compra nas regiões aonde o seu stop é menor.